Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez de aqui nos reunirmos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, solicitando o auxílio do alto dos trabalhadores dessa casa tão querida e amada, para que os nossos irmãos, na tarde e noite de hoje, que farão uso da palavra, possam ser bem intuídos e que nós possamos aprender ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados mais uma vez. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Para começar então, Clébio. Boa noite a todos. Mais uma oportunidade para a gente pontear alguns elementos da doutrina para a gente melhorar as nossas reflexões. E para não correr o risco de cometer um erro, eu vou falar mais uma vez sobre um livro de Herculano que eu estou no momento lendo, que é Curso Dinâmico do Espiritismo, que nesse livro, inclusive, logo já de início, o prefácio dele, ele fala que o Espiritismo, para muitos, inclusive os espíritas, é ainda um ilustre e grande desconhecido. Mas não é essa o tema da noite. Apesar de ser um curso dinâmico de Espiritismo, ele é subdividido em mais 20 subtítulos. E eu escolhi um, porque em meia hora seria muita pretensão querer passar um curso completo de Espiritismo, não tenho essa capacidade toda, e ia sair alguma coisa fora do contexto. Mas o tema que eu escolhi foi o espírito como elemento da natureza. Já de início, vamos ver o que o Herculano diz aqui, um pequeno parágrafo aqui a respeito que ele fala do espírito. A vida comum a todas as coisas e todos os seres, mas a existência é condição específica do homem, que não se limita a viver, mas luta para transcender-se. Nessa transcendência, o homem passa da humanidade, do reino hominal, para a angelitude, que é o reino espiritual. Sendo o espírito a nossa própria essência, o que somos realmente, com toda a nossa personalidade, é evidente que o espírito não é sobrenatural. Muita gente tem essa ideia, falou em espírito, alma, já logo coloca algo sobrenatural. Pelo contrário, é o natural. Um elemento vivo e dinâmico da natureza. Então, para a gente falar do espírito, a gente vai ter que já partir de um princípio aqui. Eu vou ver esse aqui. Começou tudo com Deus. E matéria e o princípio inteligente, que no caso é o espírito, que é o assunto em questão. E para começar a interação, a finalidade de Deus ter criado matéria e princípio inteligente é para que houvesse uma interação, e dessa interação começassem a surgir os mundos e os seres. Então, para esse espírito agir na matéria, tem aqui o fluido cósmico universal, que é como se fosse, vamos pensar nas criaturas marinhas. Elas vivem imersas no oceano. Qual é o meio de locomoção e da onde elas tiram o alimento? É um fluido, que é, no caso, a água. Aqui, nesse caso, é um fluido cósmico universal, que permeia todo o universo. Então, quando se começa essa interação espírito-matéria, esse fluido, ele só há essa interação através desse fluido. E a gente está no mundinho
Aí, Luiz, finalmente eu vou conseguir tirar ele dali, ó. Nós estamos nesse mundinho aqui físico, né? E nesse momento a gente está aqui como ser vivente. E esse mundo aqui, ele é todo cheio de ambiguidades, né? Dualismos. Dentro, fora, alto, baixo, claro, escuro, nascer, morrer. E, para não ficar diferente, tem também... vamos traçar uma linha aqui, como se isso aqui fosse uma janela do universo. Então, nós estamos nesse momento aqui, nesse plano aqui, e nós somos, nesse momento, viventes. Viventes. Porque nós somos seres existentes, como espírito. O espírito é um ser existente no universo. Então, vamos traçar essa linha imaginária aqui. Nós estamos nesse período, normalmente, no momento encarnatório. Então, nós temos aqui a existência. Existência. Muito bem. E nessa interação, quando começa essa interação, começam a surgir os reinos, né? O primeiro deles é o mineral. O segundo, vegetal. E o terceiro, estão conseguindo ler? Está dando para... Mas pelo menos eu estou falando, acho que vai dar para... E o terceiro seria o animal. E vamos botar o hominal aqui embaixo. Que nessa interação, né, da gente passar, a gente cair no mineral, vir para o vegetal, vir para o animal e depois para o hominal, a gente vai... Deixa eu ver aqui que se não faltou nada. Peraí. É isso aí. Bom, a gente vai... Faltou aqui. A gente vai partir para a primeira encarnação, né? Que é a partir do momento que a gente veio para o hominal, né? É o momento que Deus individualizou esse princípio inteligente e deu condições para ele decidir por conta própria, que tem livre-arbítrio, né? E tem consciência de si mesmo. Então é nesse momento que ele tem a primeira encarnação, vamos botar assim, aqui. Mas como os espíritos dizem que numa encarnação só é impossível adquirir todo o conhecimento necessário para que a gente depois do hominal a gente volte e complete o ciclo para onde? Para o angelical. Né? Porque tudo no universo são ciclos, tudo é cíclico. Tem um começo, a nossa estada aqui tem um tempo, a gente inicia no berço, né, como vivente, e termina no túmulo. Então, fecha-se um ciclo. E aqui, nesse caso aqui, é a mesma coisa. Mas como nesse caso aqui é a primeira encarnação, ele veio com esse intuito, o espírito vem para poder adquirir conhecimento, trabalhar a sua potencialidade, porque ele sai daqui como ser existencial com 100% de potencialidade para se aperfeiçoar, né? Mas quando ele chega nessa primeira encarnação aqui, não dá, né? Você vê que a gente já está nesse ponto que nós estamos hoje, já evoluímos intelectualmente, né? Em vários aspectos, além do intelectual, mas a gente, com muita boa vontade, a gente estaria aqui com 1%, né? De evolução, desses 100%, que a gente sai de lá com essa capacidade de 100%, mas como a gente chega aqui, se envolve com o mundinho físico, né, tudo já está mais ou menos arranjado com as reencarnações anteriores, com as encarnações anteriores, então a gente não consegue aprimorar o espírito da maneira como deveria,
para poder já atingir essa parte angelical. E no Livro dos Espíritos, na questão 132, diz o seguinte: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Kardec perguntou, e os espíritos respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Mas esse impor aí, isso não é ditatorial, né? Está contido num contexto, ficou meio redundante, mas vai ser assim. Está num contexto, então essa palavra impõe aí não é com essa dureza que a gente costuma ouvir, quando alguma coisa é imposta, é ditatorial, né? Tem que ser feito e não tem jeito, né? Que de certa forma né? É regra de Deus, e a gente só vai atingir a angelitude, né? O reino angelical, se a gente se colocar, se tiver essa predisposição para poder absorver esses conhecimentos, né? Se deixar moldar por eles, para a gente poder crescer e atingir, no caso, a perfeição. E eles continuam aqui, não parou aí. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. A esse para uns é uma expiação, a gente já entende que como nós já passamos da primeira, já tivemos aqui várias encarnações e estamos nesse momento aqui, é porque ou a gente está muito lentinho, né, não conseguiu acompanhar, né, o que foi dito pelos mestres, pelos filósofos antigos, né, pelos missionários, né, ou a gente já vem de um outro orbe, que a gente foi muito, né, devagarinho mesmo, não conseguiu acompanhar a evolução, o orbe evoluiu e a gente foi convidado a sair e vir para esse que ainda estava em fase evolutiva. Tem essas possibilidades, né? Se a gente parar para analisar aqui, né, todos nós aqui, cada um está com um grau de entendimento, né? Às vezes o que eu estou falando aqui não vai encaixar de jeito nenhum no ouvido de alguém, mas numa meia dúzia talvez vá, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa não está apta para isso, mas é porque é o preparo. A gente tem que vir da encarnação anterior predisposto já a aprender, né? Tem época que você chega em determinada religião ou determinado ramo que se escolha de estudo, e aquilo vem e encaixa perfeitamente, com facilidade. Tem pessoas que têm dificuldade para poder absorver aquilo ali, né? Então, isso faz parte desse caminhar nosso de encarnação em encarnação, né? Uns conseguem já de antemão vislumbrar esse contexto todo e acelera por sua vontade mesmo, por sua conta própria, que todos nós, na verdade, estamos por nossa conta, né? Deus, em sua infinita bondade e justiça, Ele nos dá todos os elementos para que a gente seja capaz de, em cada encarnação, a gente fazer essa absorção de todo. Inclusive tem uma questão aí para frente que os espíritos falam, que a gente só vai estar pronto para sair daqui, do orbe que a gente tiver, no nosso caso a Terra, e passar para o reino angelical, quando a gente tiver absorvido todo o conhecimento que condiz a esse orbe, né? Eles dizem, isso não significa que a gente vai ter que vivenciar todas as situações, mas a gente nunca vai ser protagonista de todas, porque seria quase que impensável uma coisa assim, mas que a gente vai estar pelo menos próximo de quando acontecer alguma coisa, né? Assim como a gente vê um desastre ou alguém doente na família, a pessoa sofrendo para poder manter aquela pessoa, né? Não aconteceu com você e nem aconteceu na sua família, mas você, por antemão, observando, já vai saber que aquele caminho ali é um caminho de crescimento. Não sei se estou conseguindo me fazer entendido, mas no final, se vocês estiverem confusos, né, significa que alguma coisa, né, valeu aí para
para entrar na cabeça de vocês. Mas, depois do que ele fala que pode ser uma missão também, né? No caso da missão eu não falei, mas tem os missionários que a gente olha para trás e vê, Sócrates, Jesus, Buda, Maomé e tantos outros que foram missionários. Mas, e para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes, como eu já havia dito aqui. Vicissitude é isso, é o conjunto de acontecimentos que vão, eu vou ser redundante de novo, acontecendo no orbe, que isso vai influenciar na gente, né? Vai deixar uma marca no espírito para que ele daí tire o seu ensinamento necessário e possa crescer, né? Que a finalidade das reencarnações é exatamente essa, é a gente vir interagir com a matéria, subjugá-la, dominá-la, mas até hoje, né, nós estamos nesse estágio e a gente é dominado, né? A maioria de nós é dominado pelo que nos cerca, né, materialmente falando. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. No livro, acho que foi na minha última fala aqui, o livro O Reino de Herculano, ele diz isso, né, que nós somos coautores do universo. Então a gente está sendo preparado para que um dia, né, sair dessa condição hominal e chegar nessa parte angelical, que é onde os espíritos superiores recebem a ordem direta da inteligência suprema, que é, no caso, a gente chama de Deus. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, era por aí que eu estava falando. Existem, né, o nosso é uma poeirinha em septilhões e septilhões espalhado pelo universo. E nesse momento, cada espírito, em cada orbe, ele está tentando se melhorar de alguma forma, né? E cada orbe tem a sua consistência, a sua matéria. E o que vai fazer com que a gente chegue, né, pegue um corpo num orbe desse, é exatamente essa interação de espírito e matéria através do fluido cósmico universal, que sempre vai ter um semicorpo, que eles chamam de perispírito, que vai fazer com que o espírito se acople à matéria e passe pelos diversos estágios, né, evolutivos para chegar a fechar o ciclo lá em cima, né? Isso acontece, a gente está pegando como exemplo o nosso planeta, porque é o que a gente está e é o que a gente tem conhecimento mesmo, né? Isso uns 5%. Né? Com muita boa vontade dizem por aí o que a gente conhece que está aqui dentro, isso o pessoal que estuda mesmo, se preocupa com isso. Só conhece 5%, sendo generoso. E o resto, de vez em quando a gente ouve no jornal aí que biólogos descobriram numa ilha tal 200, centenas, 100, 200 espécies de novas, que ele não conhecia. Isso vem só comprovar isso, né? Que existe muita coisa. Isso eu já estou falando do físico. Agora imagina, né, na parte espiritual, no mundo existencial, que é a nossa casa, né? Porque a gente está aqui momentaneamente, né? Um períodozinho desse aqui, reencarnatório, 70, 80 anos na média, isso é um piscar de olhos na eternidade. Então vocês imaginam o fluxo de espíritos que né? Hoje nós temos 7 bilhões aqui dentro encarnados. Imagina os outros, dizem os espíritos, que tem 3 vezes mais de espíritos aqui em volta no orbe, né? Que ficam aqui dando, não digo dando cabeçada, mas errantes, né? Que é o termo que o Kardec usa, né? Errar é não ter lugar fixo, né? Errante não é porque ele está errando o tempo todo, mas errante por não fixar lugar. Então ele, por falta de conhecimento, né, e não se ligar a nenhuma... isso, as pessoas fora daqui, né? Vocês todos aqui, nós todos aqui já estamos resguardados porque nós somos espíritos, né? Então a gente já vai chegar ali, vai ter um lugarzinho certo para a gente ir, né? Vocês acham que vai ser assim? Né? Meio difícil, mas vamos lá.
tem um comentáriozinho, né, do tradutor, que no caso é o Herculano, no caso aqui é o Kardec mesmo, que diz a seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele, né, que é o caso de participar desse ciclo aí. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Não precisamos nem ir na questão 540, né, que o Zé falava muito aqui. Então, de vez em quando, eles soltam isso. E é uma grande verdade. Se a gente para analisar, né, tudo tem, né, o seu encadeamento, né, até fechar o ciclo e tudo estar preparado, né? Agora, a gente precisa ficar preocupado, né? Deus está lá com o reloginho, aí turma, como é que é? Né? Estão demorando muito, né? E não é assim. Tudo tem um tempo e vai depender exatamente da nossa boa vontade, né? Da energia que a gente vai imprimir para poder adquirir esses conhecimentos. Eu estou vendo lá que a hora está indo, eu vou me enrolar aqui. Mas vamos lá. Os intervalos, isso aqui é interessante. Nesse tracinho aqui, a gente está nesse período de vivente e a gente terminou esse período, a gente vai para a nossa verdadeira casa, que é onde nós somos esses seres existentes. E esse tracinho, ele é o intervalo. E esse intervalo não tem um período pré-determinado. Eles dizem que é mais ou menos longo o nosso período como errantes, né? Que a gente fica aqui em volta do orbe, aguardando uma nova oportunidade, né? Porque a gente veio com o intuito de fazer uma melhora em nós mesmos, né? E para poder acompanhar a melhora que está acontecendo no orbe, mas só que a gente não, né, daqueles 100% que a gente sai de lá pronto para poder já estar apto a gente chega aqui, faz 1% e se fizer, né, com muita generosidade faz 1%. Então o que acontece? A gente retorna, depois de 70, 80 anos, né, para se preparar uma nova situação, para que se coloquem todos os espíritos de novo naquele grupo, para que ali possamos interagir de novo e acontecer as expiações e os crescimentos necessários para que todos evoluam, né? Um exemplo disso, eu vim de Sumidouro, né? Uma cidadezinha que quase não consta no mapa, aqui no estado do Rio mesmo. Mas um exemplo do nosso irmão Luiz, ele vem de Natal, né? Do Rio Grande do Norte, né? O cara estava cansado do sol de Natal, né? Aquela brisa marinha, e falou, não, agora eu vou lá para Friburgo sentir frio. Não é assim, né? Então eu acredito que muitos de vocês aqui não são de Friburgo, né? Caíram de paraquedas aqui, num dia assim, se acordaram num domingo de manhã de sol, não, vou para Friburgo. Com certeza não foi, né? Então essa é a mecânica do universo, né? A gente tem que se preocupar com isso? Não, tudo vai acontecendo normalmente. O que a gente tem que se preocupar é em nos melhorar. E como que a gente faz isso? Imprimindo um esforço maior do que a gente imprime, ou igual àqueles que a gente imprime para adquirir as coisas do mundinho, né? Que a gente faz um esforço terrível para ter o carro melhorzinho, né? A TV com 180 canais, né? E o plano de saúde, e por aí vai, né? Agora, se a gente imprimisse metade dessa energia para melhorar as nossas condições em relação à nossa existência, né, nos preparar para voltar para lá e não ficarmos errantes aqui, né, dando cabeçada nos outros espíritos, né, mas a gente estaria numa melhor situação, com certeza, né? Bom, aí eu vou ler então esse pedacinho do livro A Gênese, que é o capítulo 11, quem se interessar e quiser, que é um capítulo muito interessante que fala da Gênese espiritual,
né? E nessa parte aqui ele vai falar, é um pequeno parágrafo que ele fala desse intervalo existente entre, né, que eles falam que é mais ou menos longo, e vamos botar em números para a gente não correr o risco de errar, de 5 a 500 anos. Então a gente não corre o risco de errar, né? É mais ou menos esse o período que a gente fica errante aqui, né? Você desencarnar hoje e voltar semana que vem é muito raro, é raríssimo, né? A Ângela, que já está há mais tempo nessa área, sabe disso, né, Ângela? É muito mais difícil. Bom, no intervalo de suas encarnações, o espírito igualmente progride. Então, a gente não progride só aqui dentro, né? A gente adquire os conhecimentos aqui, quando a gente chega lá na espiritualidade, é que a gente vai rever o que a gente fez, né? Se foi bem, né, ou não, aí vai depender do nosso julgamento, da nossa consciência. Por isso que Jesus dizia lá atrás, né? Quando fores julgar, né, não use de um julgamento muito severo, porque da mesma maneira que julgares o seu semelhante, serás julgado, ou talvez até mais, né? A questão do perdoar 70 vezes 7, né? É quando Jesus disse isso lá para trás. Mas no intervalo de suas encarnações, o espírito igualmente progride, no sentido de que ele põe a funcionar para o seu progresso os conhecimentos e as experiências adquiridos durante a vida corporal. Examina o que fez em sua permanência terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, coisa rara isso, difícil, traça seus planos, que é aquilo que eu falei, de novo, fica aguardando todo mundo se realocar para que nós voltemos, né? Tivemos a chance de fazer direito, não fizemos. Então, olha o trabalho da espiritualidade. Vai ter que nos recolocar em situações em que possamos, né? Se não fizermos direito naquela, vamos repetir e fazer direito agora, né? É mais ou menos por aí. E toma suas resoluções segundo as quais contará guiar-se a uma nova existência em que procurará fazer melhor. E assim, cada existência é um passo avante na via do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Não é maravilhoso isso? Isso está aqui na Gênese. Eu só li um parágrafozinho do capítulo 11 que fala da Gênese espiritual. E a hora já vai. Bom, então eu vou fazer um fechamento aqui, de novo no livro do Herculano, em que ele diz o seguinte, no fechamento desse item que eu escolhi, são 20 subitens, e nesse que eu escolhi, que eu falei do Espírito hoje, então faltam 19, não percam os próximos capítulos, que eu vou, nas próximas falas, tentar fazer uma sequência aqui. O alto não deseja que nos tornemos anjos antes do tempo, mesmo porque isso é impossível. Por quê? Porque a evolução não dá saltos. A gente progride cada passo antepasso. Depois que a lição realmente está bem aprendida, a gente vai dar o passo seguinte. Nossa evolução é regida por leis inflexíveis, né? E depois ainda dizem que Deus é brasileiro. Nunca, né? As leis aqui mal funcionam, e quando funcionam, funciona para o lado errado, né? E agora, nas leis divinas, essas funcionam. Então significa que pode descartar que Deus é brasileiro, porque está fora totalmente. É inútil pretendermos avançar além das nossas forças, né? Correr para uma caverna, se recluir no mosteiro, que aliás, isso é a pior coisa que se poderia fazer, porque o elemento principal do nosso crescimento é a nossa interação social, né? Se a gente se reclui, você se afasta do mal, mas também você não incorre na falta de praticar o bem. Então, você zerou. Você veio, passou uma encarnação na horizontal, e a gente só cresce na vertical, como disse o Simão Pedro numa palestra que a gente ouviu aí na terça-feira, né? Mas é também inútil querermos continuar indefinidamente
aqui no planetinha, né? Que pessoas fundam reinos, né? E querem porque querem comprar de tudo aqui dentro para poder permanecer aqui, mas não é esse o caminho. Que também evolui, né? Na fase atual do planeta, ele está evoluindo, né? E estamos todos acuados pelas forças da evolução e temos de atender às exigências da consciência e às instituições dos espíritos benevolentes, né? Que estão sempre aqui nos intuindo, né? Nos direcionando, mas mesmo assim a gente ainda faz muita besteira, né? Essas migrações são forçadas, mas não constituem castigo nem condenação, né? Esse fato da gente ir para a erraticidade e ficar esperando uma oportunidade quando tem que voltar, né? Tem que voltar no bom sentido, não é um castigo, é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente dê mais um passo na direção da nossa perfeição. São medidas administrativas como as tomadas nas escolas em que haja reprovações em massa. Os espíritos que não progrediram não estão em condições de permanecer no planeta, né? Que evolui e são enviados a outros planetas de grau inferior. Então, se alguém aqui acha que a vidinha está difícil, é melhor parar e repensar, porque a gente vai para situações piores se a gente não conseguir fazer o que nos cabe, né? Que é nos melhorarmos aqui dentro do planetinha. Muito bem. Vão para outros planetas de grau inferior para refazer o aprendizado. Depois do que poderão voltar para o planeta, porque o planeta vai evoluir, e a gente foi para uma escola de periferia, se melhorou, aí conseguiu, né, ir para a erraticidade, lá aprender e já se preparar para voltar para o planeta, no caso, vai sair de provas e expiações para regeneração. A gente, né, se não conseguir se coadunar, se misturar no grupo aqui e fazer o aprendizado que tem que fazer, a gente com certeza vai ter que refazer isso tudo novamente, né? Os mundos, né, são solidários entre si, né, ensina Kardec, porque em todo o universo a humanidade não está contida, né, só aqui no planetinha, né? A humanidade está espalhada pelo universo inteiro, por isso que ele diz aqui que todos os mundos são solidários entre si, exatamente como se fossem várias escolas no sistema educacional, né? E aqueles alunos mais atrasados vão sendo relocados para outras escolas e a partir dali sendo melhorados, e depois eles retornam para a escola para continuar os seus estudos. Então, basicamente, é isso as dicas que eu quis passar para melhorar as nossas reflexões, né? E ficar sempre esse alerta de que depende da gente sempre. Depende de templos religiosos, de quinquilharias, como diz o Herculano, religiosas também espalhadas, bugigangas que você coloca em casa, imagens e um monte de coisas, que isso não vai resolver. E nem muito menos vir para centro espírita tomar passe e tomar aguinha fluidificada, né? Se não houver aquele ímpeto, aquela força interior para se melhorar, não vamos ficar estacionados aí nesse 1% ainda por muito tempo. Muito obrigado e boa noite.